Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Nos colocamos de pé. Tem uma oração inicial para abrir esse ciclo, não é? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, te adoramos, glorificamos o teu santo nome, ó Pai, nós colocamos nas tuas mãos, Pai, essa aula, nos demos início, Pai, na tua direção, Senhor. Esteja, Pai, no nosso meio, abrindo nosso entendimento, nosso discernimento, Senhor. Usa, Pai, o professor nessa manhã, Pai, para ministrar nos nossos corações, Senhor. Esteja conosco, Pai, nessa aula, nesse domingo, essa semana que se inicia, Pai querido. Nos livra, Senhor, de todo mal, Pai. Nos livra de contenda, Senhor, de murmurações, ó Pai. Que é o título dessa lição de hoje, Pai. Ajuda, Senhor, porque a gente venha a viver, Senhor, a Tua palavra, Pai. Viver as coisas que são ditas nas escolas dominicais e também em cada culto, Senhor, que Tu nos dá, Pai. Que Tu nos proporciona, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos se assentar, irmãos? Então, hoje, dia 30 de abril, né, vamos estudar a lição número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título Motim em Família. O nosso textuário de hoje se encontra em Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. A verdade prática nos diz que das murmurações derivam as contendas. Por isso devemos evitá-las em nossa família. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe então, que se encontra no livro de Números, capítulo 11, do versículo 1 ao 7. Depois no capítulo 12, do 1 ao 8. Nos revezamos. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Deus chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acenderá entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes do Egito, comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos povos, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, como coisa acenando este maná diante dos nossos olhos. E era o maná com semente de coentro, e a sua cor como a cor de vidélia. Números 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: vós três saí à tenda da comunicação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda,
Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Amém, irmãos? Vamos se assentar então mais uma vez. Vamos louvar mais um corinho, todos juntos. E depois já o presbítero irmão Aldo, o presbítero irmão Henrique, então vai estar a ministração da nossa aula. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar, pra me sofrer por meus pecados. Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amém? Você está feliz nesta manhã? Estou feliz, estou nervoso. Glória ao Senhor Jesus. Faz tempo que não dou escola dominical, né? Só dei nos 2 primeiros anos quando estava lá na congregação do Monte Senhor. Depois veio a pandemia e paramos, né? Então nós ficamos meio enferrujados, né? Glória ao Senhor, mas através do nosso pastor presidente, que tinha um compromisso, não podia estar aqui, também o nosso diretor, né? Aqui da escola dominical, o pastor Arley, está ministrando a palavra do Senhor lá na cidade de Penha. Então por isso também não está aqui nesta manhã e ele nos incumbiu a estar aqui ministrando a aula nesta manhã,
né? Podia até colocar o irmão Aldo, mas eles me escolheram. Nós temos sempre estar pronto para servir na casa do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Tinha alguém que estava escalado para fazer a introdução desta aula? Tinha alguém que o Arley tinha escalado? Ninguém lembra? Era o Jean? Então vem aqui, abençoado. Vem fazer a sua introdução em nome de Jesus e depois nós vamos dar continuidade em nome de Jesus nessa aula. Quer ficar bem quietinho. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Bem, irmãos, como o irmão já falou ali, hoje vai falar sobre motim em família, a lição de hoje, mas se tratando de família, irmãos, é muito, vamos dizer assim, é uma coisa que não se espera. Pô, há um motim dentro da própria família para falar de alguém ou para se opor a uma autoridade constituída. Isso é uma coisa que quando você começa isso dentro da família, você já começa a instituir toda uma base de sociedade, porque é dali que a gente vai formar cidadão, formar pessoas que possam honrar, por exemplo, a polícia, honrar as autoridades constituídas por Deus. E se eles criam essa desordem dentro da própria casa, não respeitam o líder da sua própria casa, é complicado. A gente vai ver aqui, vai explanar bastante sobre Miriam e Moisés, quando ela ali começou a questionar a autoridade de Moisés e começou a criar murmuração, e tudo isso provém, irmãos, de algo que a gente aprendeu na lição passada. Tudo começa aquela raizinha de inveja no coração, começa a invejar, mas podia ser eu. Moisés nunca quis ser líder do povo. Moisés não quis, foi Deus que escolheu, foi escolhido por Deus. Tanto que ele fugiu, foi para longe, Deus falou com ele, ele voltou, e tudo aquilo que Deus falou a ele, cumpriu, mas mesmo assim eles começaram a criar inveja, criar dissensão dentro da própria família. A gente viu vamos dizer assim, a consequência daquilo ali, mas eu estava estudando e eu estava lembrando de um caso muito recente que aconteceu no país, que foi o caso daquela deputada Flor de Lis. Teve um motim dentro da sua própria família. Foi algo terrível, foi um escândalo muito grande dentro daquela, pelo menos se dizia evangelho, mas ali assassinaram o pai. Então foi uma coisa que a gente vê que não é algo que aconteceu lá atrás e acabou, não, acontece até hoje. A gente vê hoje muitas famílias que se criam motim, criam divisões, porque às vezes por causa de um pedaço de terra, às vezes por causa de uma herança, e sempre tem que ter um conciliador dentro da família, e muitas das vezes não tem. É aquele que tem um ditado popular que diz: farinha pouca, no pirão primeiro. Então a gente às vezes deixa isso tudo de lado. E o que a gente pode aprender com isso? A gente tem que, nessa lição de hoje, entender que muitas das vezes não é nós o escolhido para liderar alguma coisa ou para fazer algo. Tem uma pessoa que às vezes a gente olha e diz: mas ele não tem capacidade, eu não tenho, e vai criar esse motim. Existe motim dentro da própria igreja. O pastor, uma vez ele até falou, coisa mais do que ter que dirigir uma igreja de família. É a família que é mandar na igreja, entendeu? O pastor tem que fazer aquilo que a família acha que tem que fazer. E não é assim. A autoridade ela tem que ser respeitada, até porque ela é constituída por Deus. E quando isso começa dentro de casa, automaticamente a sociedade, porque se o seu filho não consegue respeitar a você dentro da sua casa, que é uma pessoa que está ali, como é que ele vai respeitar uma pessoa na rua? Como é que ele vai respeitar uma autoridade constituída, um policial, um professor? Se a gente for ver hoje, irmãos, na escola do Saad, no Campo Duna, o guri tirou uma arma de brinquedo e apontou para o professor. Depois levou um canivete e mostrou o canivete para o professor. Então, não tem autoridade dentro de casa. Eles criam essas coisas de não respeitar, criam um motim. E às vezes a gente até vem para a igreja e às vezes vai para casa e começa aquelas murmuração da igreja dentro de casa. Como é que o seu filho vai crescer? Vai crescer murmurando, vai crescer falando mal, vai crescer não respeitando. Então a gente tem que tomar cuidado. Tudo começa com aquela murmuração: mas eu não estou murmurando, estou só comentando. Isso aí é uma frase clássica dos murmuradores. Eu não estou murmurando, eu estou só comentando. Não é bem assim, mas a gente tem que, o Tiago disse que a gente tem que ser hábito sempre a ouvir e sempre tardio a falar. Então a nossa língua, ela tem um poder muito grande de destruição. Às vezes a gente acha que uma arma de fogo,
Não, irmãos, a nossa língua ela tem a capacidade, ela tem o poder de muitas das vezes de destruir uma família, assim como ela tem também o poder de abençoar. Ela tem o poder de essa palavra de bênção, de alegria, e às vezes a gente usa ela mais para fazer o mal do que para fazer o bem. Então que a gente possa sempre vamos dizer assim, nos resguardar, nos policiar, para que quando começar a surgir essas murmuraçõezinhas, a gente parar, porque daí a gente começa, mas então está acontecendo isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos se unir aqui, vamos tentar fazer um grupo para destituir alguém. Não, irmãos, e dentro da família é horrível. Às vezes, por exemplo, nós somos uma família de 8 irmãos, às vezes já aconteceu, de porque o fulano fez isso, fez aquilo, mas a gente tem que, às vezes a gente tem que parar de dar muita atenção para a razão, entendeu? Mas eu fiz mas eu tenho razão. Irmãos, esse negócio é um perigo. A razão do ser humano é um perigo, porque muitas das vezes a nossa razão vai contra aquilo que a palavra diz, entendeu? Mas ela que fez o mal para mim, eu não preciso pedir perdão. A Bíblia diz totalmente ao contrário. Então a Bíblia diz que se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai até ele e peça perdão. Então isso já quebra tudo a razão do ser humano, já cai por terra. Então a gente tem que estar sempre com os ouvidos e com os olhos atentos para quando surgir essa coisa na família, a gente poder eliminar, porque a gente viu o que aconteceu com Miriam. Moisés, que foi vamos dizer, a vítima do caso, quando Deus castigou Miriam, ele ainda orou e pediu para que Deus curasse. Mas mesmo assim Deus não, ela errou, ela tem que pagar pelo erro dela. Gálatas lá vai dizer, aquele que planta na carne ele vai ter que colher. Então que a gente possa tomar bastante cuidado, porque dessas murmuraçãozinhas, dessas conversações dentro da família, dentro da igreja, dentro do próprio trabalho, que às vezes tem um chefe lá meio chato, mas ele é o chefe, tem que respeitar. Você é pago para obedecer o seu chefe, não para você querer passar por cima dele. Então a gente tem que tomar cuidado, porque acima de tudo, de nós ser cidadãos, de nós ser pessoas que temos um dever diante da sociedade, acima de tudo a gente é cristão, e a gente tem que dar o exemplo, porque o nosso exemplo vai falar muito mais que às vezes uma meia hora, 1 hora de um sermão. Então se você tem um exemplo de uma pessoa cristã, de uma família saudável na sociedade, as pessoas vão ser levadas para a igreja através do seu testemunho. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para não cair no erro que Miriam e Arão caíram e tiveram suas consequências. E quando tem murmuração, quando tem motivos, quando tem divisão, aí não adianta, o reino não prospera, a família não prospera, nada dá certo. E a gente sabe que tem que haver reconciliação, tem que haver perdão. E a gente vai ver nessa lição de hoje que é um perigo muito grande. Existem muitos motins por aí, a gente sabe disso. E a gente tem que orar e pedir a Deus para ser derrubado. E que a Bíblia fica no Salmo 133, não com bom, com suave é que os irmãos vivam em união. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, introdução maravilhosa, né? Podia continuar. Glória a Deus. Mas estamos aqui, né, irmãos? Para nós juntos aprendemos. Posso perguntar bastante aos irmãos. Vou fazer bastante perguntas, certo? Então, lição de número 5, como foi falado, com o título Motim em Família. Já começo perguntando para os irmãos. O que é motim para os irmãos? Vamos estudar juntos, né? Professor, aluno, aluno e professor. O que é motim para os irmãos? Rebelião. Isso mesmo. Alguma outra? Desobediência. Isso. Se rebelar contra uma autoridade. Isso mesmo. Então, o que os irmãos falaram é essa a resposta sobre motim. Eu anotei aqui ordenação contra alguém, alguma autoridade, por exemplo, desobediência, não cumprimento dos deveres. Então, esse título nós vamos estar estudando é aquele que não desobedece, aquele que levanta motim, rebelião em família. E o texto áureo diz: fazei todas as coisas sem murmurações. Não é com murmurações, é sem murmurações e nem contendas. O que é murmurações para os irmãos? Vamos trabalhar esta manhã com a mente. O que é murmuração para os irmãos? Reclamar o que o outro está fazendo. Quem mais?
difamação é o mesmo que difamar, caluniar, resmungar, falar contra alguém ou alguma coisa. Então, os irmãos falaram, estão certos, certo? Verdade prática nos dias das murmurações, daquilo que você está difamando, caluniando seu irmão, derivam as contendas. Por isso, devemos evitar em nossas famílias, como disse o irmão Jean. Isso deve ser evitado no nosso lar, aonde nós estamos andando, principalmente na casa do Senhor. Mas está ao contrário, né? De vez de nós seguir o exemplo, nós estamos fazendo, a igreja está fazendo ao contrário. Então, a introdução nos diz nesta manhã. Nesta lição estudaremos o motim ou a rebelião formada por Miriam e Arão e contra a liderança de Moisés. Como é que surgiu esta família? Vamos começar. Deus, por sua permissão, levou José ao Egito. De escravo, fez governador. E ali, o povo de Israel habitou, lá no Egito, numa cidade, onde José cuidou do seu povo. Passou alguns anos, nasceram a mãe e o pai desses filhos. Quem era? Vocês sabem dizer? Para criar essa família? Quem era o pai de Miriam, Arão e Moisés? Digam, pode ser? Sem medo. Se estiver errado, eu vou. Estamos aqui para aprender juntos, meus queridos. Pode me dizer, alguém sabe quem era o pai? Fala o nome da mãe, né? Esquece do pai. Tá certo. Então eu vou dizer para os irmãos que o pai era Anrão e Joquebede. Joquebede é bem falado, é bem pregado, mas esses são os pais deles, Anrão e Joquebede. Se conta lá no livro de Êxodo capítulo 6 e verso 20. Então aí vem a descendência dos pais destes três, Miriam, Arão e Moisés, onde também o seu vô era Coate e seu bisavô era Levi. Então aqui nós podemos a família de Moisés. Então continua dizendo que veremos o motim em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos, como está falando aqui o título da lição, que era família. A presente lição nos exorta. Eu sempre vou parar, irmãos. Quando tem uma palavra, vou perguntar para os irmãos: o que é exortar para os irmãos? Estou perguntando isso porque eu tinha em minha mente um significado. Para mim, exortar é quando a gente avisa uma pessoa que ela está fazendo algo errado. Chamar a atenção. Certo. Irmão Aldo, o que você disse? É mais ou menos isso. A exortação tem que chamar atenção de algo que a pessoa está fazendo errado. Certo. Para mim, exortar era exortar uma pessoa que está pecando, está fazendo algo errado, como exortação, sair daquilo que está errado. Mas a Bíblia diz, onde muitos irmãos, crentes na nossa igreja, que diz que quando o pregador está pregando, o irmão está exortando. Não, irmão, a palavra exortação quer dizer estimular a sair do erro, ensinar a pessoa a sair do erro que está cometendo. Não é com ar de julgamento, que muitos, pode até ter pregadores que pregam exortando no ar de julgamento. Não. Exortar é ensinar, é estimular a pessoa a sair do erro que está cometendo. Certo, meus queridos? Então a presente lição vai nos exortar, nos ensinar a respeito do cuidado com as murmurações, as contendas entre família, que contribuem com a desarmonia ou falta de harmonia. Por isso aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares, para que a paz e a harmonia reine entre os santos. É igual nós olhar uma orquestra. Aqui está alguns irmãos tocando junto. Se não tiver em harmonia,
Um vai para o sul, outro vai para o norte, outro vai para o leste. Tem que estar todos em harmonia para sair um hino em adoração ao Senhor. E assim também é no meio da família, no nosso trabalho e na igreja. Certo? Primeiro ponto aqui, então, que nós vamos estar estudando: a influência negativa da murmuração. Assim nasce o motim, que diz como significado, refere aos atos explícitos de desobediência a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Então aqui nós vimos o significado de motim, onde os irmãos já falaram e estão certos. Nesses capítulos que nós vamos estudar, capítulo 11 de Números e capítulo 12 de Números, há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Então agora nós vamos ver 3 rebeliões que aconteceram nesse contexto, no capítulo 11 e no capítulo 12. Qual foi a primeira? Os irmãos podem me dizer, se leram a lição? Qual foi a primeira queixa? Qual foi a primeira influência desse motim? Vamos lá. Israel havia saído da região ao redor dos Sinais, qual havia relativamente lugar fértil para produções de grãos e água. E de repente andaram para além, saíram dali onde estavam, por além dos Sinais. Você sabe dizer onde fica os Sinais, ou Monte Sinais? Onde fica o quê? Monte Sinai. Monte Sinai? É na península do Mar Vermelho lá? Ganhou 10. Isso mesmo. Fica na península do Monte Sinai. Em Arábia, no Monte Horebe. No Egito, tá? Não diz. O irmão está certo. Então, saíram deste lugar e andaram um pouco mais adiante e depararam com um inóspito deserto. Os irmãos sabem dizer que é inóspito? É rádio. Isso, um lugar que não é fértil, de nascer o alimento, qualquer coisa que for plantada ali é um lugar que não nascia, certo? Então ali naquele lugar começaram a reclamar. Aqui está o primeiro queixa do povo, aonde o Senhor tirou lá do Egito, onde fez uma promessa que iria para a terra de Canaã. E quando veio a primeira situação difícil, começaram a murmurar. E aqui começaram a reclamar que Moisés tinha trazido eles para morrer naquele lugar. Aleluia. Se nós vamos ler a palavra do Senhor, não só uma, 2 queixas o povo de Israel fez, mas eu estava estudando, lendo, foram mais ou menos 10 momentos de murmurações e queixas que o povo de Israel reclamou. Olha só, o Senhor abençoando, o Senhor cuidando, o Senhor estava com ele, e nas situações difíceis, primeira situação difícil que aconteceu na vida deles, eles começaram a murmurar, a reclamar. E não é assim no meio da igreja? Pode falar, irmão. Eu vejo assim, ó, do ponto de vista, né? Hoje em dia na igreja a palavra é ensinada superficialmente, né? Porque hoje, vamos trazer para a nossa atualidade. Hoje o evangelho, de momento, o evangelho venha para Jesus e a tua vida vai se transformar nas 1000 maravilhas. E não é isso que a Bíblia ensina. E aí entra a frustração e a murmuração. E aí o pessoal vem com problema, mas a Bíblia diz que a terra é conquistada com luta, não é com flor, né? E por aí vai. Concordo com você, irmão Edmar. Porque muitos vêm
a igreja achando que não vai ter mais problemas em sua vida, mas isso é mentira, né? Que enquanto nós vivemos, a palavra do Senhor diz, enquanto nós vivemos aqui na terra, nós vamos passar aflições todos os dias, até a volta do Senhor. Então dizer que você vem para a igreja, aceita Jesus e vai ser mil maravilhas, isso é mentira. A nossa vida é por vitória a cada dia, lutando, pelejando, trabalhando, para que o Senhor venha abençoar e nos guardar. Então, aqui começa a primeira queixa do povo de Israel, aonde eles começaram a reclamar, certo? Então aqui Moisés havia trazido para morrer naquele lugar, quando poderia ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus. Por isso, ele liberou um juízo de fogo. Por que ele estava reclamando nesse momento? Você não pode me dizer? Estão reclamando por causa do maná. É isso? Desobediência. Quase lá, nós vamos chegar nesse ponto do maná. Mas é porque lá no Egito eles achavam que tinham tudo, né? Tinha boa casa, bom conforto, tinha um alimento abençoado, e ele estava ali no deserto, lugar de sequidão, diz deserto, lugar de sequidão, né? Onde não tinha um lugar para se repousar, andavam um dia após dia, não tinham onde deitar, o que comer, não sabia o que comer da manhã, e por isso eles estavam reclamando, acharam que ia morrer ali. Pode ser, irmão? A queixa deles, na verdade, é uma queixa legítima. Você imagina 600 mil homens, foram mulheres e crianças, aproximadamente 2 mil homens, e mais ou menos isso, com mulheres e crianças, num deserto, calor de 50 graus, sem água. Sem água, tá? Que é o principal. Cara, qualquer um reclamaria. O problema deles foi eles deixar as suas necessidades, casar comida e água, né? E esquecendo que Deus havia acabado de fazer para eles, libertar eles, abrir o mar vermelho, eles passar pelo mar vermelho a seco, entendeu? A sede e a fome, na verdade, fez com que eles perdessem sua fé. Eu acho que foi esse o problema, mas a queixa deles era uma queixa legítima. Sim. Não era uma provinha que a gente passa aqui hoje, a gente não reclama de nada. Era calor de 50 graus nas costas, seus filhos passando sede, reclamando de sede. Então é um contexto um pouco diferente, tá? A gente tem que levar em conta também. Sim, sim. Mas eles tinham que crer que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho poderia dar água e dar comida para eles. O meu ponto de vista ali, onde Deus falou com eles, está certíssimo, que o Senhor fez uma promessa, que Deus ia tirar ali do Egito, ia levar a terra de Canaã. Mas o meu ponto de vista aqui, a queixa disso, é porque eles esqueceram que o Senhor estava com ele, cuidando. Porque uns minutos antes, o Senhor já tinha abrido o mar vermelho. Pode falar. Essa passagem do Mar Vermelho não deixa, do meu ponto de vista, não deixa de ser uma alegoria para a vida espiritual, porque assim, como eu falei, falam, vem para Jesus e a tua vida vai ficar maravilha. Hoje o nosso pecado da igreja atual é o seguinte, a ingratidão, porque assim, ninguém está valorizando o sacrifício da cruz, está preocupado com o pão de cada dia, mas assim, o benefício maior é a eternidade. Se eu vou passar fome aqui, se eu vou passar frio, é uma coisa momentânea. A gente tem que entender que a nossa morada não é aqui, o nosso céu é lá. E assim, o pecado da ingratidão pelo sacrifício da cruz não tem, ofusca, não tem a promessa maior. Eu estou preocupado com o novo. Dá para analisar o que te espera na eternidade? Verdade. Essa é a palavra-chave dessa lição. A ingratidão. Eu estava estudando e a palavra-chave é ingratidão. Onde o povo, o Senhor cuidou, tirou eles de lá, tem cuidado do Mar Vermelho, e no momento dessa adversidade eles começaram a murmurar e esqueceram do Senhor, né? E uma coisa interessante que eu vejo, que a palavra nos ensina, que o Senhor estava com eles todos os dias. Ali não informa pessoalmente, mas a palavra nos ensina que ele estava de dia com uma coluna, uma nuvem, como um ar-condicionado, né? Desde hoje, refrescando a vida deles. Quando nós chegamos com calor de 30 graus, nós já reclamamos, né?
mas o Senhor estava ali com eles cuidando de uma nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo aquecendo eles para eles não sofrer com frio, porque sabemos que no deserto à noite é muito frio e durante o dia é muito quente, certo? Então aqui o primeiro ponto da reclamação. A segunda queixa que foi que o irmão Rude falou sobre a murmuração contra o maná. E o irmão sabe me dizer como era esse maná? Como era esse maná? A lição fala, a leitura diz. É como coentro. Isso mesmo. O verso 7 diz que o maná era como uma semente, um coentro, a sua cor é como a cor de idélia. E eu fui pesquisar uma cor meio esbranquiçada, certo? Aonde eles moíam, esse maná que eles tiravam, moíam, amassavam e cozinhavam. E tinha como sabor, não sabe dizer? Sabor de mel, bolo de mel. Não era ruim. Então não era ruim. Esse maná é gostoso, né? Quem é que não gosta de bolacha de mel, bolo de mel? Eu gosto. É uma bênção. E começaram a murmurar e sentir saudade dos alimentos lá no Egito. E quais eram os alimentos? Que diz a leitura também. Quais eram os alimentos que eles comiam lá? Que eles sentiram saudade? As iguarias, né? Isso que é bom, eu gosto de interagir com os irmãos. Os irmãos, isso é bom porque os irmãos conseguem até guardar as palavras. Então diz aqui, isso eu acho que no verso 5, que eles comiam de graça os pepinos, os melões, dos povos, da cebola e dos alhos. Eu não ia gostar de nada disso. Eu senti saudade, porque eu não gosto nenhum desses alimentos. Mas eles sentiram saudade desse alimento e não estava grato por este maná que o Senhor estava mandando, certo? E mais uma vez ele estava esquecendo dos milagres que o Senhor fez na vida dele, como diz a lição aqui nesse segundo tópico. Mar Vermelho também transformou a água doce em água amarga, em água doce, certo? Então vamos agora também para a terceira queixa que o povo de Israel fez, que trata-se da rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam, aonde os seus irmãos não aceitaram a mulher cuxita. O que quer dizer cuxita? Então acho que é o pessoal da África mais preto, mais moreno. Isso mesmo. Mulheres pele escura, certo? Então por isso eles não aceitavam, porque ela tinha uma pele escura e por não ser da família hebreia, certo? E também porque eles consideravam um povo vil e desprezível, ok? Então aqui estava a terceira queixa dos seus irmãos, do povo de Israel. Agora mais era do Miriam e Arão, onde estavam murmurando. E eles queriam, nessa primeira queixa, eles queriam ter um tratamento protagonista. O que é protagonista para os irmãos? Sabe dizer? O que quer a palavra protagonista? Tem como papel principal, eu acho. Né? Isso mesmo. Ou melhor, ser mais importante que os outros. Miriam e Arão queriam ser mais importante que Moisés. E como tem no dia de hoje? Como tem. Eu pudesse me esconder lá no fundo, lá, ser o último, eu queria me esconder, né? Mas como o Senhor nos chamou, nós temos que estar sempre preparados. Mas como eles queriam ser protagonistas, como tem nos dias de hoje, muitos querem se aparecer. Irmãos, nós não precisamos nos aparecer. Na hora certa o Senhor vai nos levantar, vai nos usar, vai nos abençoar. O Senhor vai botar na mente do nosso pastor, dos líderes, para não ser chamado, não precisa chamar a atenção de ninguém.
como eu nunca precisei chamar a atenção. Tudo aquilo que vem à minha mão, eu tento fazer do melhor jeito, como hoje, e foi feito convite, eu estou aqui. Não queria, mas estou aqui para aprender juntamente com os irmãos. Certo? E aqui foi a terceira queixa que eles tiveram. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá para o segundo tópico. O motivo da rebelião de Miriam e Arão. Qual foi o primeiro motivo? A inveja. A inveja é burra. A inveja deles é uma inveja muito burra. Pelo menos eu penso assim. Como é que vai invejar um cara que está com, vamos dizer assim, 2 milhões de pessoas, todo dia enchendo os ouvidos? E tudo que ele fez por eles, né? Tudo que ele fez, mas, por exemplo, invejar a posição dele, pô, 2 milhões de pessoas, cada um. Que era uma posição difícil, né? Num deserto escaldante. Sim. Tinha outra pessoa para invejar, inveja de Faraó, né? Está lá no palácio. Invejou com Moisés. Como é que a inveja pode ser uma coisa Não era uma posição fácil, eu fiquei né? pensando ali, porque a inveja pode ser uma coisa muito traiçoeira. Porque ele pode invejar aquilo ali, é só porque ele tá, só porque a pessoa queria ter um lugar de destaque, mas não quer os problemas que aquele destaque traz no dia a dia das pessoas. É uma coisa que eu não entendo. Isso mesmo, irmão Jé. Eu concordo com o irmão. A inveja, para mim, é uma coisa inútil, né? Não deveria ter medo, ainda mais no povo cristão, da igreja, né? Mas aqui eles jogavam, tinham inveja, porque queria ter a mesma autoridade que Moisés, né? E nós que somos obreiros da casa do Senhor, eu incentivo os irmãos, não ter inveja da liderança do pastor ou de algum líder. Não que ele está no lugar deles. Igual Moisés estava liderando, a quantidade tinha que liderar. Não que ele está no lugar do pastor presidente ou de algum líder. Não que ele, como eu digo, venha cuidar pelo menos de uns 3 meses, né, irmão? Uma congregação para ver se é fácil lidar com várias cabeças. Então, não veio essa inveja que eles tinham. Essa foi a primeira inveja. Queria ter a autoridade que Moisés tinha, certo? E achava por direito, porque era irmão dele, né? Mas não, o Senhor coloca aquele que Ele quer, Ele chama aquele que Ele quer para ter como liderança. E o papel deles ali não era liderar, como o nosso papel. Qual era o papel deles? Era ajudar, ser o braço direito, o braço esquerdo de Moisés, assim como nós. Nós estamos aqui para ser o braço direito, nosso pastor, naquilo que Ele nos pedir, nosso líder, aquilo que Ele nos direcionar. Estamos aqui um para ajudar o outro, porque sozinho eles não conseguem fazer nada. Mas com a nossa ajuda, pode falar, irmão. Está coçando aí? Olha, só que me assusta a figura do Arão, né? O que ele viu Deus fazer através de Moisés, né? Já lá desde o Egito, a questão da vaca transformando em serpente, a questão do mar vermelho, depois a gente viu o Arão já com o bezerro de ouro lá adorando. É meio assustador a figura do Arão assim, né? Ver tudo que Deus estava fazendo, mas mesmo assim querer tomar essa liderança para ele. Ele era o sumo sacerdote. Sim, Deus falou com ele também, né? Vai lá ter com Moisés. Eu tinha chamado assim, como é que ele deixa esse desejo, que a inveja e a volta mesmo, né? O sentimento de amor deixa esse desejo de querer o lugar do Arão, do Moisés, né? Sendo ele que já tinha também um papel importante, uma posição importante. Por isso que o Senhor deixa o mandamento, né? Para nós, que essa inveja não venha entrar em nosso coração. Se não me engano é o 10º mandamento, para que nós não venhamos cobiçar o que é do próximo, o que é do outro, certo? Por isso tem esse mandamento, para que nós venhamos guardar isso, e essa inveja não entre em nosso coração, onde entrou no coração de Miriam e Arão, onde tinha o desejo de ser talvez maior que Moisés, né? E isso é trágico em nosso meio. Como aconteceu Lúcifer, queria ser maior que Deus. Implantou esse sentimento no coração da Eva. Se tu comer, não, Deus não quer que tu coma, porque se tu comer, tu
vai ser semelhante a ele. Então isso já vem lá do início, Diabólico. né? Onde Lúcifer invejou ser maior que Deus. E muitos invejam também. Nos dias de hoje nós temos que ter esse cuidado, porque tem uma consequência trágica. Primeiro homicídio surgiu da inveja. Isso mesmo. Vamos lá. A rebelião ou motim na família promove dissabores e ofensa. Ali Miriam tinha um importante cargo, que era profetisa e conselheira, e isso que ela deveria ser. E Arão era o sumo sacerdote, como o irmão já nos disse. E mesmo eles tendo essa função, eles invejaram a Moisés, querendo ser maior que eles. Vamos lá. Então devemos, portanto, lembrar que um segredo para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo. Isso é muito importante em nosso meio. Ter o respeito da nossa liderança, daquele que foi colocado para nos liderar. E eu só tenho muito em meu coração. Pode dizer, irmão? Eu vejo assim, ó, como o texto está direcionando para a família, como o irmão já falou, que tem que haver uma hierarquia dentro de casa, os filhos têm que respeitar o pai. Na igreja não é diferente, como o texto está abordando aí. Arão tinha o tipo de sumo sacerdote, Miriam de profetisa e conselheira, mas eles tinham que entender o seguinte, que existia uma hierarquia e Moisés estava acima. Isso mesmo, eu ia chegar nesse ponto aí. Agora, tudo tem uma hierarquia, não só na igreja, na família, como os filhos têm que respeitar o pai e a mãe, né? No trabalho, como já no começo, nós estamos trabalhando em certo lugar, nós temos que respeitar o nosso patrão. Se nós estamos trabalhando lá com o que nós queremos trabalhar, nós precisamos trabalhar e nós devemos respeitar, ter o ar de obediência, não de desobediência. Onde ele pediu para nós fazer algo, o nosso pai pediu para fazer algo. Um grande exemplo na Bíblia é a vida de José. A própria lição eu quis dar um exemplo, os professores, que nós temos uma lição do professor, dar o exemplo da vida de José. Qual foi o exemplo da vida de José? Ao contrário dos seus irmãos, José obedeceu ao seu pai. O que Jacó pediu para ele? Para ir lá onde estavam seus irmãos, no campo, e trazer a notícia novamente para seu pai. Então ele estava no ato de obediência. E os seus irmãos eram obedientes a seu pai ou não? Pode ser, irmãos? Meio virado? Não, né? Lembra da ocasião onde a sua irmã foi estuprada, pode dizer, por aquele rapaz, aquele povo, e Jacó disse que não era para fazer nada contra aquele povo. O que eles fizeram? Mataram tudo, né? Então foram desobedientes. É um grande exemplo para nós. Outro também exemplo na família, a vida de José, aonde porque o seu pai deu uma roupa colorida, uma túnica, e eles se invejaram por isso. Olha só, entrou um ar no coração deles de inveja. E nossos dias hoje não é diferente, né? Nosso pastor coloca alguém em uma liderança, o outro irmão já fica com inveja, né? Nós vemos os dias atuais. E isso vai acontecer, irmãos. Isso aí não vai melhorar os dias. Dia após dia é para piorar, né? Mal, pode ser. Uma obra da carne, se o cara não tiver espírito, o diabo lança a sementinha lá e cai. Isso mesmo. Ele dá sempre espírito para mortificar essas obras da carne que derruba qualquer um. Não é um fruto do Espírito, como diz os Gálatas, né? É obra da Na carne. realidade, a Bíblia ela não nos garante que a gente vai ficar em pé por tempo de crente por nada, né? Mas que quem está de pé que cuida para que não caia, né? Isso mesmo. Por Mas isso a gente leva uma confiança muito grande no tempo
Por isso nós temos que estar sempre vigilante, né? Orando, mas primeiro vigiando. Vigiar e orar. Por isso que eu digo, tem muitos irmãos que oram. A coroa de louro só é dada para quem chega no final. Isso mesmo. Não adianta o cara se matar, correr, daqui a pouco vacilar e cair. Não consegue. Nós temos um grande exemplo. Eu até ouvi uns anos atrás uma mensagem, vou pegar o que eu disse. Tive exemplo do mundo pegando Rubinho Barrichello e Schumacher. Rubinho saía correndo na frente, achando que ia ganhar. Mas no final quem ganhava era o Schumacher, porque ele ia passando um após outro, no final ele vencia. Eu acho que eu já falei aqui, eu era atleta do exército e participei de uma modalidade que não era minha, né? Eu corria 8, 12 quilômetros, uma modalidade, daí faltou um atleta para correr 400 metros. Eu disse, não, eu vou. Fui correr. A primeira coisa eu estava na frente de todo mundo, saí a 100 por hora. Só que chegou na metade da pergunta, passou 1, passou 2, passou 3, cheguei último. Porque não comecei rápido demais, Isso. faltou fôlego e O atletismo é um grande exemplo para nós ter uma vida vitoriosa. Eu fiz bastante atletismo, no atleta também. Tem o 100 metros e tem aquele que é 15 quilômetros. Se você der o pique dos 100 metros, você não vai chegar no final. Você tem que ir no passo a passo. Quando vê, você chega lá no final com uma vitória. Assim é a nossa vida também em oração. É orando e vigiando. Não adianta orar e não vigiar. A primeira coisa é nós estar vigiando. Tem muitos que oram e oram, mas sai da oração já manda o irmão para longe. Esqueceu da vigilância. Então, nós temos que cuidar disso para não ter entrar em nossos corações, certo? E para nós terminar, falta 5 minutos. Moisés era um homem manso e humilde. O que é manso, os irmãos? Calmo, tranquilo. Era um homem temente a Deus, justo, doutrinado. E humilde, com bondade e amável em seu coração. Aqui nós temos exemplo que Moisés era um homem manso e humilde. E essa lição diz que não havia homem mais manso na terra com Moisés. E ele tinha que ser mesmo na época que estava vivendo ali. Para aguentar o povo que estava ali com ele, tinha que ser muito manso e humilde. Para não dar umas palavras abençoadas e umas porradas, né, Rogério? Se Deus pegasse quando Miriam e Arão questionaram, se Deus pegasse e botasse eles de líder, com certeza eles iam vacilar, né? Se quando Deus chegasse, como fez com Moisés, só tu não vai entrar, tu só vai ver de longe. Qual ia ser a reação de Miriam e Arão com Deus? Será que seria a mesma reação que Moisés teve? Creio que não vai ser a mesma. Não é a mesma. Então, por isso que ele diz, se Deus escolher, Deus sabe quem escolhe. Verdade. Nós queremos botar, porque ele já sabe que lá na frente o sujeito vai fazer cacaca, não é mesmo? Então, E aqui, já conhece o coração. e aqui Moisés, como líder, podia revidar contra os seus próprios irmãos, onde se levantaram contra ele. E o que ele fez? Intercedeu. Isso mesmo, intercedeu. Aonde o Senhor se levantou com uma ira e permitiu que Miriam tivesse uma leprosa. E o que é leprosa? Uma doença de pele dolorosa, onde esbranqueia, vira irreconhecível na pele. Isso o Senhor permitiu conhecer na vida de Miriam, por ela ter se levantado contra um homem escolhido do Senhor. E a lepra ali para Miriam era uma sentença de morte. A lepra não tinha cura naquela época. Deus está dizendo assim: vou te matar. Se você encontrasse com o teu irmão, quando me enxerga no Zé, vai morrer. Quando ela viu a lepra, ela lascou, né? E que se levanta muito mistério, a lição. E isso é muito importante, meus queridos. Eu ia trazer para isso também. Deus curou ela. No caso de Miriam, ela se levantou contra o seu irmão. E hoje, no dia de hoje, não é diferente. Eu dou exemplos, o irmão pode ver. Nós que
frequentamos bastante reunião, coisas que acontecem na igreja, não se levante contra o pastor da igreja. Dando errado, não. Porque é o escolhido do Senhor. Porque lá na frente vai ter uma grande consequência. Só ore, porque a peleja não é nossa. Eu sempre falo assim, a peleja não é nossa. Não adianta levantar motim, como diz ali, seu rebelião no meio, chamar um ou dois, vamos levantar contra o pastor, não faça isso. Ore ao Senhor, que no momento certo o Senhor vai tirar daqui. Eu creio assim, se eu estiver errado, você não pode me corrigir. A prestação de conta do pastor não é com o homem, com Deus. É com Deus, no final. Ninguém queira estar no lugar dele naquele dia da prestação de contas. Prestação de conta, igual eu vi ontem no congresso ali, a irmã foi usada por Deus tremendamente, falando sobre o dízimo e a oferta, que nós devemos dar o dízimo e a oferta na casa do Senhor. E um irmão se levantou, mas irmão, ele quem paga o ar-condicionado é nós, não é o dízimo. Quem paga os bancos não é nós, não é o dízimo. E ela disse, irmão, dá o teu dízimo, como diz a palavra do Senhor Jesus. Porque lá no final, se ele está errando com mau uso do dinheiro, quem vai dar conta vai ser ele no dia da volta do Senhor Jesus, do tribunal de Cristo. Então nós devemos fazer aquilo que foi nos incumbido. Certo, irmão? E o segundo ponto para terminar, o fardo de uma liderança. Não queira ter o fardo que Moisés teve, de liderar todo aquele povo. Muitos querem ter um cargo como pastor, mas não queira ter o fardo que ele tem como líder da igreja, responsável por todos nós, de ter o cuidado das ovelhas de Cristo. Não queira, e eles queriam ter o fardo de Moisés. E aí chegou um ponto que Moisés estava tão triste com isso e desabafou com Deus. Deus, não aguento mais essa situação. E o Senhor que falava face com ele, disse para Moisés orientando, separe 70 anciões no meio do povo, para que viesse a conduzir juntamente com ele. E assim também no meio da igreja, onde o pastor levanta líderes para ajudar ele na obra do Senhor, para que não venha ter problemas. Certo? E por final, a punição que já foi falado de Miriam e Arão, onde se acendeu a ira do Senhor, onde o Senhor permitiu a lepra e ela ficou leprosa. Certo? E por conclusão, o motim levantado por Miriam e Arão tinha por causa a inveja da autoridade legada por Deus a Moisés. Consequentemente, de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que a obra da carne não domine nas nossas atitudes. Amém, queridos? Não foi uma aula como o pastor Leidar, né? Aquela sabedoria que ele tem, mas tentei trazer aquilo que eu consegui guardar, que eu consegui aprender junto com os irmãos nesta manhã. Então, neste momento, eu quero passar aqui a direção para o irmão Aldo, que é o nosso segundo professor aqui da Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Se ele quiser falar mais algo aqui, fica com toda a liberdade, em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe e ore por nós, né? Estamos aí para servir na casa do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém, né? Que bênção. A gente possa cultivar essas qualidades boas no nosso coração, humildade, mansidão. É o que a gente precisa para entrar na Canaã celestial, né, meus irmãos? Vamos colocar de pé então. Vamos fazer mais uma oração, agradecer a Deus. Hoje, culto da família à noite. Também tem congresso com Ambrosio, congresso de oração. Se os irmãos quiserem no Ambrosio, também podem, ficar à vontade. Né? Eu acho que hoje eu vou lá no Ambrosio, eu acho. Eu fui ontem, prometi para o Fernando, mandei para ele ontem. Talvez eu vá hoje, vou depender da esposa, se ela quiser vir aqui e lá. Mas que Deus abençoe cada um dos irmãos.
o Senhor possa vos guardar e dar um domingo abençoado. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra nesta manhã, Senhor, que o Senhor nos ajude, Jesus, a cultivar estes valores tão importantes em nossa vida e nosso ministério, Pai, honrar as autoridades que o Senhor constituiu sobre nossas vidas, Senhor, que nós possamos ser fiéis a elas, Deus, fiéis ao Senhor, Pai, ao chamado delas, ó Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a colocar o ombro debaixo dessa obra, Senhor, e unir, Senhor, não dividir, Senhor, mas agregar, Senhor, unir, Senhor, forças para que o Teu nome seja glorificado. Pai, nos abençoa com a Tua presença, nos guarde, nos protege, nos dá um domingo cheio da Tua graça, cheio da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor. Fica conosco, no nome santo de Jesus nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos, estamos despedidos da paz do Senhor.